Mas então aquela carta chegou e tudo começou a rachar. No começo, achei que era um trote, alguém querendo me assustar, talvez um amigo com senso de humor duvidoso. Mas quando olhei mais de perto a caligrafia, meu estômago revirou. Era minha letra, exatamente minha letra. Até os pequenos detalhes, como o jeito que eu fecho o mede ou como meu se inclina para a esquerda. Ninguém conseguiria falsificar isso tão perfeitamente. Deixa eu te contar como era a minha vida antes dessa carta. Eu era normal. Trabalho como analista financeiro em Chicago. Casado com Rebeca há 5 anos. Sem filhos. Rotina previsível. Acordar às 6, academia, trabalho, casa, jantar, Netflix, dormir. Fins de semana com amigos. Férias anuais em lugares tranquilos. Nada extraordinário. Nada memorável. E eu gostava assim. Gostava da previsibilidade, da segurança, da sensação de controle sobre minha vida. A carta chegou em uma terça-feira comum. Sem aviso. Sem cerimônia. Apenas um envelope amarelado manchado pelo tempo, com meu nome escrito em uma caligrafia que me era estranhamente familiar. Não tinha selo postal, não tinha remetente. Apenas estava ali na minha caixa de correio, como se tivesse estado esperando por 15 anos para finalmente me encontrar. Quando abri, as primeiras palavras me fizeram largar tudo. Se você está lendo isso, significa que você esqueceu. Esqueceu o que fizemos, o que eu fiz, o que você fez, porque nós somos a mesma pessoa. E é hora de você lembrar. Meu nome é Daniel Frost. Tenho 37 anos e a carta que recebi foi escrita por mim mesmo aos 22. Só que eu não tenho nenhuma memória de ter escrito isso, nenhuma memória do que ela descreve. E quanto mais eu leio, mais percebo que talvez seja melhor assim. Fui ao banheiro, tranquei a porta e continuei lendo. Há 15 anos, você estava no exército. Sim, exército. Sei que agora você diz às pessoas que foi direto da faculdade para o mercado financeiro, mas é mentira. Você se alistou aos 18, serviu por 4 anos e no último ano, algo aconteceu. Algo que te fez sair, mudar de nome, reconstruir sua vida do zero como se esses 4 anos nunca tivessem existido. Minhas mãos tremiam. Rebeca estava na sala ao lado preparando o café. Guardei a carta rapidamente no bolso. Não sabia por que escondi. Instinto talvez, ou medo. Medo do que ela pudesse pensar se soubesse que havia algo na minha vida que eu mesmo tinha tentado esquecer tão desesperadamente que precisei me escrever uma carta de advertência. A carta continuava. Daniel, você vai querer ignorar isso. Vai querer jogar fora e fingir que nunca existiu. Mas não pode, porque há coisas enterradas que estão prestes a vir à tona. E se você não se preparar, vão te destruir. Vão destruir tudo que você construiu. Então leia até o fim. E depois decida se quer lembrar ou não. Projeto Cronos. O nome não significava nada para mim, absolutamente nada, mas havia algo na forma como as palavras me faziam sentir, uma pontada de ansiedade, como quando você esquece algo importante, mas não consegue lembrar o que. Continuei lendo, meu coração acelerando. Parei de respirar. Nome diferente, eu sempre fui Daniel Frost, sempre. Minha certidão de nascimento, meu histórico escolar, tudo dizia Daniel Frost, mas então me lembrei de algo estranho que aconteceu anos atrás. Quando estava organizando documentos para o casamento, encontrei uma certidão de nascimento antiga em uma caixa que minha mãe tinha guardado. O nome estava desgastado, mas parecia dizer Daniel Carpenter. Perguntei à minha mãe sobre isso. Ela ficou pálida, disse que era um erro de cartório que tinham corrigido logo depois. Nunca questionei, nunca pensei 2 vezes, até agora. A carta continuava. E cada palavra era como uma bomba explodindo devagar na minha mente. Você estava estacionado em uma base no Colorado. Treinamento avançado. Operações especiais. Era bom no que fazia. Talvez bom demais. Porque chamaram você para algo especial. Algo que não deveria existir oficialmente. Um programa experimental. Eles chamavam de Projeto Cronos. E você foi voluntário. O Projeto Cronos era sobre memória. Sobre como manipulá-la, apagá-la, reconstruí-la. A ideia era criar soldados que pudessem realizar missões sensíveis e depois ter suas memórias apagadas para nunca poderem testemunhar contra o governo ou vazar informações. Você era um dos 12 soldados testados e funcionou. Funcionou tão bem que você não se lembra de nada dos últimos 6 meses antes de sair do exército. Mas aqui está o problema, Daniel. Memórias não são arquivos que você deleta e pronto, elas ficam lá enterradas, fragmentadas e coisas podem trazê-las de volta, gatilhos, sons, cheiros, palavras. E quando elas voltam todas de uma vez, como uma inundação que destrói tudo no caminho. E
Escrevi essa carta antes do procedimento final. Escrevi porque uma parte de mim sabia que o que fizemos foi errado. Tão errado que eu precisava garantir que, se um dia você lembrasse, estaria preparado. 6 meses. Um buraco negro na minha cronologia. Sempre achei que tinha sido um período tranquilo, rotina de base, nada digno de nota. Mas e se não fosse? E se houvesse 6 meses inteiros da minha vida que tinham sido literalmente apagados? Larguei a carta, minhas mãos estavam tremendo tanto que não conseguia segurar mais. Um homem. Eu tinha matado um homem e não me lembrava. Como isso era possível? Como você apaga algo tão fundamental? Peguei a carta novamente, precisando saber mais, mesmo que cada palavra me destruísse um pouco mais. Você vai começar a ter sonhos. Não agora, mas em breve. Sonhos com um lugar subterrâneo, luzes fluorescentes, o cheiro de antisséptico e metal, voz falando em códigos. E um homem. Um homem que você matou. Não em combate, não em defesa própria, mas porque mandaram. Porque fazia parte do teste, para ver se você conseguia matar sem hesitação e depois esquecer completamente. Eles chamavam de reconfiguração moral. Apagar não apenas a memória do ato, mas também a culpa. Minha respiração estava irregular. Rebeca bateu na porta. Amor, está tudo bem aí? Limpei a garganta. Sim, já saio. Voltei a ler, mãos suando tanto que a tinta começou a borrar. O nome dele era Thomas Kerr. Ele era um dos outros voluntários, mas algo deu errado no procedimento dele. Ele começou a lembrar, começou a ter surtos, a gritar sobre experimentos ilegais, sobre violações de direitos humanos, e eles não podiam deixar isso vazar. Então usaram você. Usaram porque confiavam que o procedimento funcionaria em você, que você mataria e esqueceria. E funcionou. Você atirou nele na cabeça em uma sala trancada. Depois sentaram você em uma cadeira, colocaram eletrodos e apagaram tudo. A carta estava chegando ao fim. Por que estou te contando isso agora? Porque programei essa carta para ser entregue exatamente 15 anos depois. Porque li que memórias suprimidas tendem a ressurgir nesse período. O cérebro humano tem ciclos. E se você está começando a lembrar fragmentos, pesadelos, flashbacks, então você precisa saber a verdade completa antes que ela te consuma. Vomitei. Ali mesmo, no chão do banheiro. Rebeca estava batendo na porta agora, preocupada, mas eu não conseguia responder. Não conseguia fazer nada além de ficar ali, encarando aquelas palavras. Thomas Kerr. Repeti o nome na minha cabeça. Nada. Nenhuma lembrança. Nenhum rosto. Mas havia algo. Uma sensação. Como um peso no meu peito que sempre esteve lá, mas que eu nunca soube explicar. A carta terminava com uma única frase. Desculpe por tudo que vai acontecer a partir de agora. Você 15 anos atrás. Há provas. Documentos que escondi em um local que só você saberia. Ou melhor, só eu saberia. Vá até a casa onde crescemos em Portland. No porão, atrás da caldeira antiga, há uma caixa de metal enterrada sobre o piso de concreto. Dentro estão os documentos do Projeto Cronos, fotos, relatórios e uma gravação em áudio da noite em que você matou Thomas Kerr. Peguei tudo antes de sair, como seguro, porque uma parte de mim sabia que um dia eles poderiam vir atrás de mim, atrás de você. E Daniel, se você está lendo isso e ainda não lembra de nada, talvez seja melhor deixar assim. Destrua essa carta. Esqueça que ela existiu, porque uma vez que você abrir aquela caixa, não há volta. Você vai lembrar e vai ter que viver com isso pelo resto da sua vida. A escolha é sua, mas escolha rápido. Porque se eu calculei certo, eles também devem estar percebendo que você está começando a lembrar. E vão querer te silenciar antes que você se torne um problema. Fiquei sentado no chão do banheiro por não sei quanto tempo. Rebeca finalmente arrombou a porta, me encontrou pálido, tremendo. Chamou a ambulância. Acharam que era um ataque cardíaco. No hospital, fizeram todos os testes. Coração perfeito, pressão normal. Nada fisicamente errado. Mas eu sabia que algo estava quebrado dentro de mim. Algo que eu não podia ver em exames. Rebeca estava ficando desesperada. Sugeria terapia, remédios, qualquer coisa. Mas como eu explicaria? Como eu diria que estava tendo pesadelos sobre um assassinato que talvez eu tenha cometido, mas não me lembro? Ela pensaria que eu estava louco e talvez estivesse. Talvez essa carta toda fosse um delírio, um colapso mental. Mas e se não fosse? Nos dias seguintes, comecei a ter os sonhos, exatamente como a carta previu. Luzes fluorescentes piscando, corredores subterrâneos, o cheiro de antisséptico misturado com algo metálico. E um homem, sempre o mesmo homem, cabelos castanhos, olhos azuis, assustados. Ele implorava. Dizia que tinha família, que tinha uma filha pequena, e então eu via minhas próprias mãos, segurando uma arma, apontando, e o som
o estalo do tiro que me acordava toda noite soando, gritando. Decidi ir até Portland. Disse a Rebecca que precisava resolver assuntos de família. Ela não gostou, mas não impediu. A casa onde cresci tinha sido vendida anos atrás, depois que meus pais morreram em um acidente de carro, mas ainda tinha chaves. Nunca soube por que guardei. Talvez alguma parte de mim soubesse que um dia precisaria voltar. A casa estava vazia e abandonada. A família que comprou nunca se mudou. Dizia-se que tinha problemas estruturais. Entrei pela porta dos fundos. Tudo estava coberto de poeira. Memórias de infância me atingiram. Natal naquela sala, aniversários, discussões, mas tudo parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Desci ao porão. A caldeira antiga ainda estava lá, enferrujada, morta. Me ajoelhei atrás dela. O piso de concreto parecia sólido. Peguei uma marreta que encontrei em um canto e comecei a quebrar. Levou horas. Minhas mãos sangravam. Mas finalmente vi uma caixa de metal, preta, trancada. Não havia chave. Usei a marreta novamente. A tampa cedeu. Dentro, exatamente como a carta dizia, documentos amarelados, fotos em preto e branco de homens em uniforme sem insígnias e um gravador de fita antigo, com uma fita dentro. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Apertei play. Por favor, não. Você não precisa fazer isso. Eles estão usando você. Estão apagando quem você é. Lute contra isso, soldado. Lute. Minha voz, fria, mecânica. Não posso. Ordens são ordens. Um soluço. Eu tenho uma filha. Ela tem 3 anos. O nome dela é Sophie. Por favor, pense nela. Pense no que você está fazendo. Um longo silêncio. Então, o tiro. Um único tiro. O som ecoou na gravação. E depois minha voz novamente. Mas diferente agora. Trêmula. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu acabei de fazer? Passos rápidos. Vozes gritando. Segure-o. O condicionamento está falhando. Sons de luta. Então a gravação cortou. Estática. Depois vozes. Sujeito Delta 7, preparado para a reconfiguração fase 3. Uma voz que eu reconheci como minha, mais jovem, respondeu. Entendido. Outra voz, autoritária. Alvo está seguro na sala B. Procedimento padrão. Confirmação letal necessária. Após conclusão, reporte para condicionamento. Silêncio. Depois passos. Uma porta se abrindo. E então a voz dele. Thomas Keir. Larguei o gravador, como se estivesse em chamas. Estava chorando. Não sabia quando tinha começado, mas lágrimas escorriam descontroladamente. Eu tinha feito aquilo. Eu tinha matado um homem inocente. Um pai. E tinham apagado minha memória para que eu pudesse continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Comecei a revirar os documentos. Relatórios médicos, listas de nomes, 12 soldados no programa. Verifiquei os nomes. A maioria estava marcada com uma nota: falecido, acidentes de carro, suicídios, overdoses. Apenas 3 ainda estavam marcados como localização desconhecida. Um deles era eu, Daniel Carpenter, agora Daniel Frost. Os outros 2 tinham nomes que não reconheci, mas havia fotos. Rostos jovens, sérios, olhando para a câmera com aquela expressão vazia que soldados têm. Então encontrei algo que me fez parar de respirar. Uma pasta separada, marcada como fase final Projeto Cronos. Dentro, um plano para eliminar todos os participantes restantes, datado de 3 meses atrás, com meu nome no topo da lista, Daniel Frost, endereço em Chicago, status, monitoramento ativo. Peguei tudo, documentos, gravador, fotos, subi correndo do porão, mas quando cheguei na sala eles já estavam lá, 3 homens, ternos escuros, sem identificação. Um deles sorriu. Daniel Carpenter. Ou prefere Frost? Faz muito tempo. Meu sangue congelou. Quem são vocês? Você sabe quem somos. Parte de você sempre soube. Somos os que mantêm segredos. E você, infelizmente, deixou de ser um segredo. Eles sabiam onde eu estava, sabiam quem eu tinha me tornado e estavam me observando, esperando. Mas esperando o quê? A resposta estava na próxima página. Eliminação autorizada apenas se sujeito apresentar sinais de recuperação de memória. Gatilhos podem incluir sonhos recorrentes, comportamento errático, busca por informações do passado. Eu tinha feito tudo isso. Os sonhos, as perguntas. E agora estava aqui, no porão da minha antiga casa, com provas na mão. Eles sabiam e estavam vindo. O homem deu um passo à frente. Vai nos entregar esses documentos e vir conosco, pacificamente. Ou vamos ter que fazer do jeito difícil. E o jeito difícil envolve sua esposa. Rebecca, não é? Seria uma pena se algo acontecesse com ela por causa da sua teimosia. Pensei rápido. Tinha 2 escolhas. Entregar tudo, voltar com eles, provavelmente morrer em outro acidente. Ou lutar. Mas como lutar contra algo que tinha tanto poder? E então me lembrei. Lembrei de algo que a carta não mencionava. Lembrei de um treinamento, de como desarmar o oponente, de onde mirar para incapacitar. Memórias que não deveriam estar lá. Memórias que tinham sido apagadas.
mas que estavam voltando. Meu corpo agiu antes da minha mente processar. Joguei a caixa de documentos no rosto do homem mais próximo. Girei, peguei um pedaço da marreta que estava no chão. Acertei o segundo homem no joelho. Ele caiu gritando. O terceiro sacou uma arma, mas eu já estava em movimento. Treinamento. Músculo memória que nem eles conseguiram apagar completamente. Desarmei-o. A arma caiu. Peguei. Apontei para os três.